Estima-se que 1 em cada 8 pessoas que contraíram Covid vão ter um quadro chamado de Covid longa, prolongada, em que a pessoa fica com sintomas de falta de memória, falta de concentração, sintomas ansiosos, aperto no peito, palpitação, sintomas de fadiga, de desânimo, e isso dura meses e meses após a infecção. O que a Covid tem a ver com a nossa saúde mental? Como é que essa relação é explicada pela medicina? O que nós podemos esperar em termos de prognóstico, né, para essas pessoas que tiveram ou estão tendo quadros depressivos ou quadros de alteração de concentração pós-Covid. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso com base no que nós temos de melhor em termos de conhecimento científico até essa data e, claro, de forma que isso dê para você uma previsão e dê para você uma solução do que você pode fazer com seus sintomas ou como você pode ajudar alguém que esteja passando por isso. Então, acompanha comigo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem como objetivo descomplicar a saúde mental e principalmente levar soluções práticas que ajudem você e as pessoas ao seu redor a conseguir superar os desafios da vida, a vencer os quadros que acometem a nossa mente e ter o poder de escolha para que a gente possa produzir, nos relacionar e termos aí a vida que nós escolhemos ter. Bom, eu aqui vou escolher, eu escolhi para trazer para vocês 2 estudos sobre a relação entre a Covid e esses sintomas que são meio psiquiátricos e meio neurológicos, tá? Esse vídeo eu estou fazendo, hoje é dia 7 de janeiro, né? E por que eu estou falando isso? Porque esses são os estudos que eu considero os mais relevantes até essa data. Mas a Covid ainda é um quadro que se conhece muito pouco, né, comparado a outros quadros, por exemplo, né, tanto quadros psiquiátricos como depressão, como quadros de estresse pós-traumático, mas também como quadros de sarampo, catapora, outras doenças em que nós temos muito mais informações. Mas isso daqui é interessante, primeiro para vocês entenderem como é o raciocínio médico, de onde que a gente tira as coisas, né? E também para que vocês possam usar isso para filtrar informações que às vezes vão estar totalmente contra, né? Questões médicas e que podem muitas vezes aí prejudicar ou fazer com que você retarde, postergue um tratamento que seja eficaz. Bom, então esses 2 estudos aqui, um foi publicado em janeiro de 2022, o outro foi em setembro. E eu vou colocar os links aqui embaixo, mas uma coisa mais fácil, para você achar esse estudo, você digita Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, coloca Hospital das Clínicas, janeiro, Covid, FAPESP. Digitando essas palavras você vai achar, né? Então aqui é o HC é o hospital em que eu me formei, né? Eu formei na Faculdade de Medicina da USP, a gente fiz residência lá no HC, que é basicamente, o HC é o hospital da Faculdade de Medicina, e esse estudo me chamou a atenção, tanto pela forma como ele foi feito, mas também pelos autores do estudo. Por quê? Porque são autores assim extremamente renomados e é difícil a gente achar tanto autor de estudo com tão alto gabarito junto na mesma pesquisa. Então, foi uma pesquisa em que basicamente se utilizou ali os melhores médicos, psicólogos e pesquisadores que existem no HC, na verdade, né? Então, lá vocês podem ver, tem o Eurípides, que é um dos professores titulares da psiquiatria, né? Enfim, dos chefes, tem o Geraldo Busato, que é um outro titular, então os dois são basicamente 2 chefes, aí não tem cargo maior do que o deles. Tem o Orestes, que é um livre docente, tem neuropsicólogos, tem o Antônio Serafim, a Cristina Roca, e tem o André Brunoni, que é um docente. Ele me chamou a atenção porque fazia muito tempo que eu não falava com ele, e todos esses eu conheço, eu fiz residência lá, foram os meus professores, mas o André Brunoni, ele é extremamente brilhante, ele é
ele me lembra aquele filme, não sei, acredito que muita gente viu, do Gênio Indomável, né, do Matt Damon. Acho que foi o primeiro filme do Matt Damon e do Ben Affleck. Ele é um cara que chega do nada ali, acho que em Harvard, e ele vê uma equação muito difícil e vai lá e soluciona, e ele é um gênio e ele consegue fazer qualquer coisa ali, matemática, enfim. É um filme muito bom, né? A maioria deve ter visto, se não, vocês, eu aconselho que vejam, mas ele me lembra muito o Good Will Hunting, né, que é o nome do filme, porque assim, eu tive o primeiro contato com o Brunoni, eu estava no 5º ano, né, da faculdade. 5º ano é chamado de internato, então a gente está lá passando em estágios, e ele estava no 2º ano de residência, não em psiquiatria, ele estava fazendo clínica médica. E a gente estava tendo uma aula sobre epidemiologia médica, né? Sobre, enfim, um valor de um exame, como que a gente pode considerar se um exame é bom ou não. Enfim, a gente tem que saber epidemiologia de uma forma que seja útil para a gente poder ler, né, artigos e conseguir ver o que faz sentido ou não e o que isso muda para a gente poder aplicar na prática. Mas, assim, ninguém, né, a maioria dos médicos lá não conhece muito sobre isso, não é uma coisa que a gente adora. Eu também não é a parte em que eu sei mais sobre medicina. A gente sabe o mínimo. Só que ele estava lá, né, o professor explicando, ele começou a fazer umas perguntas nos comentários que, sinceramente, eu também não lembro, mas que foi algo que, assim, todo mundo parou, era indecifrável, mas, basicamente, o professor olhou assim e falou, acho que você tem razão. Foi uma coisa, né, me chamou muito a atenção, mas foi isso, eu encontrei com ele depois, nunca mais, até quando eu entrei na residência, ele estava no 3º ano. Ele desistiu da clínica médica e prestou psiquiatria, ele é mais velho que eu, 2 anos, né, a mais do que eu, ele estava no 3º ano. E no 3º ano de residência na psiquiatria lá no HC, não sei se é assim ainda, né, acho que talvez seja, você pode escolher um mês, né, passar um mês de estágio em qualquer hospital do mundo, desde que eles te aceitem, né? Então, normalmente precisa de um professor, mandar uma carta lá de recomendação e você vai poder escolher qualquer hospital psiquiátrico do mundo. E eu fui para Nova York, fiquei lá no Monte Sinai, junto com o Bruno. Eu fiquei lá, enfim, a gente estava vendo quando estava se fazendo aplicações de ketamina por via endovenosa, mas basicamente assim, é um mês de estágio. O Brunoni, se eu não me engano, ele foi para Harvard, e nesse um mês ele publicou uma meta-análise, uma das meta-análises de maior impacto que houveram sobre BDNF, que é um estimulador de neurônios, enfim, uma meta-análise é um negócio que, assim, você pega vários estudos, você, de forma muito simples isso, tá? Você junta eles através de mecanismos estatísticos para formar um estudo gigante e que te dá uma evidência com poder de certeza muito grande. Isso é uma coisa dificílima de fazer, e ele fez em um mês. E assim, aí depois eu prestei concurso lá para a HU, ele entrou junto comigo, então convivi com ele, extremamente simples, gente boa, mas um gênio. Assim, pega questões estatísticas, ele é extremamente genial. E eu estou falando isso basicamente porque eu tive mais contato com ele e todos lá são muito, muito bons. Então foi um estudo em que envolveu os melhores médicos lá disponíveis, os melhores neuropsicólogos, e tinha o Ricardo Nitrini também, que é um neurologista bastante reconhecido. Bom, como foi esse estudo? Então, eles pegaram pacientes que estavam já sendo atendidos no HC por Covid. Então, esse estudo foi feita, né, uma análise de 425 pacientes, 425 pacientes que estavam no pronto-socorro do HC e que estavam com Covid, que eles foram lá por Covid, tinham este diagnóstico. E o que foi feito, né? Qual foi a análise feita? Eles pegaram esses pacientes e foram feitos testes, tanto
para diagnóstico psiquiátrico quanto testes neuropsicológicos. Diferença, basicamente, um para ver se tem depressão, ansiedade, enfim, algum transtorno psiquiátrico, o outro para medir funções cognitivas de memória, de concentração, de capacidade de execução, também, enfim, testes de QI, para ver a parte do funcionamento mental da pessoa para lidar com problemas, né? Então, eles fizeram nesses pacientes aqui, 425, 6 meses, né, depois que eles tiveram a Covid, e eles repetiram isso depois de 9 meses. Então, 425 pacientes com Covid fizeram uma bateria de exames psiquiátricos e medidas do funcionamento cognitivo, 6 meses e 9 meses depois. E o que eles encontraram nisso, né? Então, foi visto que esses pacientes, eles tinham uma taxa, né, uma prevalência de depressão e de ansiedade maior do que a média da prevalência brasileira até então, né? Até então, antes da Covid, né? Porque isso aumentou no mundo inteiro. Então, foi visto que, por exemplo, 8% desses pacientes preenchia critérios para um quadro depressivo, enquanto que a média era, anteriormente à Covid, cerca de, mais ou menos ali, uns 4 a 5%. Então, isso era estatisticamente significativo. Para quadros de ansiedade generalizada, eles encontraram, então isso daqui é de depressão. E para ansiedade generalizada, eles encontraram uma prevalência mais ou menos de 14%, que era maior do que a anterior, que era de 9%, que já era muito alto. O Brasil já era o país pré-pandemia com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, né? Mas aumentou. E além disso, isso aqui é de ansiedade generalizada. E eles tinham sim dificuldades em questões de memória, concentração e função executiva. O que é função executiva? É a capacidade de você planejar, decidir, começar e terminar qualquer coisa, tá? Então, enfim, você quer, por exemplo, fazer um jantar, você vai planejar o que você vai pegar de ingredientes, você vai ter que manter isso um tempo na sua memória, você vai preparar, vai decidir qual deles, enfim, você vai escolher ou não, vai começar e terminar. Então, é a parte mais digamos, mais nobre do nosso cérebro, né? As capacidades mais difíceis que o nosso cérebro tem são as capacidades de planejar, organizar e decidir. Isso gera isso necessita de uma energia absurda. Isso consome 20% da glicose do nosso corpo disponível, porque o neurônio ele só consegue obter energia através da glicose. Então, assim, qualquer problema que o organismo tem, em termos tanto psiquiátricos quanto físicos, essa é a primeira parte que é desligada, né? Então é como se fosse uma bateria, e essa é a parte mais nobre, é um componente ali mais sofisticado. E sempre que tem uma infecção, isso é muito comum em pessoas aí após os 65 anos, eles vão ter prejuízos nisso, né? Então isso a gente não tinha como saber se era devido, né, a Covid ou aos próprios quadros psiquiátricos, porque eles também causam isso, né? Aliás, esses, né, a função executiva, a memória, a concentração são os sintomas mais negligenciados em termos do tratamento para depressão, e são um dos que mais faz a pessoa ter recaídas e ter prejuízos. Mas o que é interessante aqui, ó, esses números de depressão, de ansiedade e esses prejuízos não tiveram nenhuma relação com a gravidade da Covid. Então, quem teve quadros mais graves, precisou de intubação, ficou mais na UTI, teve mais, por exemplo, déficits cognitivos ou mais depressão, mais ansiedade? Não teve nenhuma relação. E também não teve nenhuma relação com estressores psicológicos que são universais, né? Quais são os estressores psicológicos universais?
são aqueles em que, sem sombra de dúvidas, gera o maior nível de sofrimento mental possível, que é a perda de um parente próximo ou uma perda financeira muito aguda, né? Então, eles mediram para isso, também não teve nenhuma relação entre essas pessoas e nem a gravidade da Covid, nem a gravidade dos estressores psicológicos que elas passaram. Claro que tem outros estressores, mas esses são considerados aí, acho que é uma questão que é pouco duvidável, né? Acho que uma das coisas mais agressivas, perder alguém próximo e você ter uma perda financeira aí aguda. Então isso não teve relação, tá? Então o que se observou, olha, aparentemente tem mais do que tinha antes, mas se a gente for ver as pessoas que não tiveram Covid e agora no período pós-pandemia, esses números aqui também aumentaram. Então eles não estão muito distantes do que existe agora em termos de prevalência de depressão e de ansiedade. Então isso ficou no ar e foi feito um pessoal que se dedicou muito para fazer isso. Foi, enfim, né, eles colocaram os melhores. Bom, aí agora em setembro saiu um estudo da Harvard T. Chan Public Health Hospital. Então basicamente é a Faculdade de Saúde Pública de Harvard, tá? Que foi publicado no JAMA. Então, se você quiser ler esse estudo, ele está no JAMA. Você digita JAMA, que é um jornal, coloca Harvard, coloca Covid e setembro de 2022, coloca isso no Google, vai estar lá, aparecer, tem, enfim. Como foi feito esse estudo? Então, esse estudo, pessoal lá, não conheço, esse pessoal de Harvard tem um nome, mas tem uma coisa aí que a gente já começa a ver diferente. Por quê? Porque esse estudo envolveu 54.960 pessoas. Então aí, assim, isso tem um outro peso e deve ter sido um estudo muito caro para fazer, porque imagina o quanto de pesquisador teria que ter para avaliar tudo isso. E além disso, o que eles fizeram? Né? Eles acompanharam enfermeiras, aqui isso já estava, essas enfermeiras elas estavam participando de um outro estudo, então eles usaram isso para poder ter o mesmo público, e isso é muito comum. Então eram enfermeiras que não tinham Covid. Então eram 54 enfermeiras sem Covid. Então elas não tinham tido contato com o Covid. E isso foi, eles acompanharam, né, essas enfermeiras de abril de 2020 até novembro de 2021. Isso é um estudo muito difícil de fazer e é caro, muito caro. Né? Imagina fazer esses testes nessa quantidade de pessoas e neste período todo. Né? Então, aí realmente é um estudo que não tem nem como a gente duvidar. Esse é o estudo mais relevante possível, que é um estudo prospectivo, que a gente vai acompanhando, que é caríssimo. Né? O que eles fizeram? Né? Como que foi feito? Eles mediram aqui, eles fizeram vários questionários, né, em abril, questionários que mediam depressão, que mediam ansiedade, que mediam preocupação com a Covid, então a preocupação com o Covid, questionários que mediam também outros fatores de risco relacionados além disso, media solidão, na verdade, o questionário de loneliness. Então tinha depressão, ansiedade, preocupação com a Covid, solidão, e tinha aqui obesidade, tabagismo, pressão alta, enfim, todos os fatores de risco comuns aí para uma série de doenças. Eles mediram isso aqui, e aí aqui eles foram ver nas pessoas que tiveram Covid. Então, desses 54 mil, 6% delas tiveram Covid. E uma parte delas tiveram essa Covid prolongada, ou seja, o que eles definiram? Ficou mais do que um mês depois de ter tido o quadro, né, solucionado, continuou com sintomas de fadiga, falta de concentração, prejuízos na parte executiva do dia, sentia que estava mais esquecido, que estava mais difícil para fazer as coisas, estava tendo impacto na parte, enfim, profissional da pessoa. Então, mediram aqui, aí 10 desses 6% eles foram
vê aqueles que tiveram, de fato, a Covid prolongada, que é mais do que um mês com esses sintomas. E o que eles viram? Eles viram que depressão, ansiedade, preocupação com a Covid e solidão, somente esses fatores conseguiam prever quem ia ter esse quadro ou não. Ou seja, se você tivesse mais do que 2 fatores desses, ou seja, depressão e preocupação, você tinha um risco de 50% a mais de ter essa Covid prolongada. E você tinha um risco de 15 a 50% a mais, se você tivesse qualquer um desses, de ter problemas de memória, concentração e execução. Então, e obesidade, tabagismo, pressão alta, asma, outras doenças não tiveram relação nenhuma. E a gravidade da Covid não teve relação nenhuma. Então, o que esse estudo colocou? O que, de fato, aumenta o risco da pessoa ter esse tipo de sintoma, que é neurológico, psiquiátrico, pós-Covid, é a presença previamente desses fatores. Então, o que pode-se concluir até o momento é que esses fatores, e a gente sabe disso, porque depressão, ansiedade, enfim, basicamente uma grande parte dos quadros psiquiátricos, principalmente depressão, tem alterações imunológicas, inflamatórias extremamente bem caracterizadas. Esses quadros são um fator de risco, tanto para a infecção quanto para prejuízo na capacidade de trabalho e no bem-estar depois da Covid. Então, o que eles viram é que a Covid, ela de fato é uma consequência, ou as pessoas que desenvolveram isso pós-Covid, foi devido a, previamente, elas terem estes quadros, e esses quadros diminuíam a capacidade de funcionamento e imunidade de uma forma mais intensa do que obesidade, do que tabagismo, do que pressão alta e do que asma. Essa é a evidência atual. Então, a questão é importante a gente tratar esses quadros. E é importante a gente tratar esses quadros não esperar agravar. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha maior risco de sermos infeccionados e a gente tem maior risco de ter problemas, principalmente nessa parte executiva e funcional. E isso é a maior evidência possível até agora, né? Não tem nenhum outro estudo até o momento que teve este nível de certeza. Mas, resumindo, a Covid ela não aumenta o risco de depressão. A depressão aumenta o risco de Covid e aumenta o risco de você ter problemas neurológicos e psiquiátricos pós-Covid. E esse é o conhecimento que a gente tem até agora e isso não pode ser questionado até a data de hoje, 7 de janeiro. E eu sei que isso tudo pode parecer muito polêmico, você pode concordar, pode não concordar, mas eu trouxe aqui a forma como a gente vai descobrindo as coisas e é isso que eles chegam à conclusão. Não tem como a gente chegar em outra conclusão até o momento. E eu vou falar mais sobre esses fatores inflamatórios e imunológicos que estão na causa da depressão e que também fazem com que ela se perpetue nos próximos vídeos. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você acha que isso pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre quadros de depressão e ansiedade, maratona os vídeos aqui no canal. E se você quer saber mais sobre depressão especificamente, em termos de diagnóstico, de tipos, de tratamento, de quais as melhores estratégias, tanto para a gente melhorar, quanto para recuperar essa capacidade executiva e não ter recaídas, e de preferência fazer isso sem remédio, convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito em que eu dou esse conjunto dos melhores recursos que a medicina tem até o momento para vencer a depressão de forma definitiva. É isso, escrevam aqui os comentários, vejam o que vocês acharam, se vocês concordam ou não, mas até o momento é difícil a gente questionar esses números. Escrevam aí e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.